relação e sofrer com essa decisão. Sabe por quê? Passei do horário pra te ver. O telefone você não observou. Indiferente com a nossa relação. Eu esperava outra posição, mas mesmo assim faço questão de te dizer que eu estava compondo uma nova canção que falava da nossa relação. Mas o caldo entornou e manchou o papel. As tintas misturadas me pintaram infiel. Decidido estou, vou aí te encontrar, pro nosso lance eu terminar. Tenho medo. Diego Rocha no Caleidoscópio de hoje, na conversa que estamos tendo a reforma trabalhista. Você que é jovem e está em busca de trabalho, está acompanhando as mudanças que virão por aí? Bom, a FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, defendeu em nota publicada em maio a importância da reforma trabalhista. De acordo com a entidade, a mudança é necessária para aumentar a produtividade e o número de empregos formais no país. Em entrevista, a jornalista Keila Ariadne, do jornal O Tempo, após a aprovação da reforma, o presidente da FIENG, Olavo Machado, afirmou que a CLT era um dos maiores desincentivos para quem queria empreender. Segundo ele, agora não só haverá mais oportunidades de postos de trabalho, como o trabalhador será mais valorizado. E aí? Concordam? Não concordo. Pra Também quem? não. Como que uma pessoa, por exemplo, o trabalho intermitente? Vamos explicar para o pessoal de casa. O trabalho- intermitente é uma das mudanças da reforma, Mudanças né? da reforma O trabalhista. que significa o trabalho intermitente? O trabalho intermitente é você poder o empregador te contrata por aquele serviço, mas você tem um acordo, até por escrito com ele, que você fica à disposição dele. O texto fala que não fica à disposição, mas você fica à disposição porque se você tem um contrato com ele, você pode estar trabalhando em outro lugar ao mesmo tempo que está trabalhando com ele. É um pouco difícil. Então, o trabalho intermitente é você ficar à disposição. Então, eu tenho uma demanda, eu tenho que fabricar 100 sapatos, e eu falo, está aqui, sapateiro, 100 sapatos para que você possa fazer esses 100 sapatos, no mês de janeiro. E no mês de fevereiro, eu não tenho nenhum sapato para você fazer, nem março, nem abril. Aí ele fica à disposição, digamos assim, né? Em janeiro ele tem o serviço, tem a remuneração, ele fica fevereiro, março, abril, sem remuneração e não tem obrigação nenhuma em contrapartida do empregador. Não tem nenhum ponto positivo na intermitente, porque alguns especialistas afirmam que sim, a intermitente, assim como o home office, são alguns dos pontos positivos. Eu entendo que é positivo no sentido de criar outras oportunidades para o trabalhador. Ela diz que quando ele é chamado para essa demanda do empregador A, ele automaticamente não pode estar disponível para um outro empregador. Só que, na verdade, a legislação fala que o empregador, para que ele solicite o empregado, ele tem que comunicá-lo com pelo menos 3 dias de antecedência. Então, nesse período em que ele não é convocado para essa demanda, ele está disponível, sim, para outros empregadores. Então, ele tem a oportunidade de abrir o seu leque, né, com relação aos seus trabalhos e não fica restrito a um empregador só. E, além disso, com esse trabalho intermitente, que agora está regulamentado, acaba com a informalidade, porque mesmo trabalhando por demanda, ele vai receber ali as suas verbas que são de direito, como, por exemplo, o 13º, o seu descanso remunerado, tudo isso ele vai estar recebendo, mesmo no trabalho intermitente. Então, é um Eu não Seria uma concordo. regulamentação do informal. Eu acredito, como a Débora falou, realmente, tem alguns pontos positivos, sim. Agora, a gente tem que enxergar para qual tipo de trabalhador, talvez, que isso vai beneficiar. Por exemplo, um engenheiro, no meu caso, eu posso estar numa obra num dia, assinando outros papéis em outro, enfim, fazendo outros tipos de trabalho.
Agora, talvez um eletricista, uma outra profissão que exija estar ali no maior número de tempo, exige uma responsabilidade sobre aquele trabalho, ele precisa voltar lá. Eu acho que esses 3 dias eles não são tão Thiago, suficientes. Se você for avisado 3 dias antes e você não comparecer, isso se chama insubordinação, como diz o texto da lei. Entendi. Aí você tem uma penalidade que é 50% sobre o contrato que você vai agora ter que pagar para o empregador, porque você não compareceu no período que ele te exigiu que você estivesse lá. Então, na realidade, se você está com 5 obras e o empregador, aí você está numa obra aqui, exemplo, e uma obra lá em Nova Lima, Belo Horizonte e Nova Lima. 3 dias antes ele fala, Thiago, eu quero você aqui. O empregador seu lá de Nova Lima, aquele contrato, aquela prestação de serviço que você está fazendo lá, exige o máximo de você durante aquela semana, sobre o risco de dar uma estrutura errada, algo que possa até ter uma responsabilidade grave, né? Uma ação até contra você. Aí como que você vai deixar aquele trabalho de Nova Lima e prestar o seu serviço em Belo Horizonte, porque ele te chamou 3 dias antes? Aí, se você não comparecer, aquele contrato que você fechou, por exemplo, de R$20 mil, você é penalizado em 50% pela insubordinação que você teve ao comando dele de estar presente. João. E tem um ponto aí, quando a gente fala em trabalho intermitente, o governo e a indústria, eles estão transferindo para os trabalhadores uma incerteza de demanda que não existe em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, tem o exemplo que você iniciou falando sobre sapato. Ele tem uma máquina para fazer tantos sapatos. Eu não consegui pegar encomenda. Então, você fica em casa, daqui uma semana você volta. Isso é incerteza de comércio, que numa crise vai existir. Em um momento de aquecimento não teria problema nenhum. Então, quando a própria indústria falasse, olha, nós agora estamos com a planta numa capacidade máxima, não vai estar da mesma forma. Ou seja, a incerteza que hoje ele tem, ele vai continuar não tendo. Porém, antes ele tinha que pagar pelo trabalhador que ficava parado lá. Mas por quê? Porque ele não negociava, porque os chineses estão entrando, porque existe uma outra forma de entrar. O Paraguai estão vindo indústrias colocando para cá. Isso é política de governo. João, ou seja, a reforma, então, beneficiou mais o empregador? Sem dúvida nenhuma. E quando se fala assim, vamos legalizar a informalidade, tem informalidade que não dá para legalizar. Ou seja, você tem que, ou você conserta, ou então você não pode maquiar falando, eu vou ter mais uma carteira assinada, ao invés de ter um prestador de serviço sem carteira assinada. Só que ele sem a condição, quando coloca assim, férias proporcional, 13º, tudo é proporcional. Você trabalhou 6 meses só, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, ele vai receber 50% do 13º, 50% das férias, ou seja, tudo se torna proporcional. O que foi falado também, eu não comparecendo, eu vou ter que pagar o empregador. Você imagina, eu trabalho para produzir e se por um acaso eu faltar, porque eu assumi um outro compromisso, eu vou ter que pagar o meu empregador por isso. Ou seja, a incerteza do comércio, que é a responsabilidade do planejamento da indústria, ela foi transferida para o trabalhador. E não é justo isso. Então, trouxe uma insegurança muito grande. Thiago, muito grande. O Thiago é recém-formado, se formou agora em junho, né? Isso, agora em julho. Julho? Mês. Julho agora? Recém-formado. Na engenharia da UFMG. Como que você pensa que será seu futuro agora que você está em busca, né? Está disponível no mercado da engenharia? Como que você pensa que vai ser com a reforma? Pois é, a reforma traz alguns pontos para a gente que talvez os grandes malefícios ou benefícios a gente vai enxergar daqui a um tempo, talvez, quando os grandes problemas começarem a vir, inclusive, para a Patrícia e para a Débora. Mas eu enxergo que essa demanda intermitente, talvez ela cresça no ramo da engenharia, não só o cargo específico de engenheiro, mas na indústria em geral. Isso pode ser uma coisa que venha a crescer. E eu espero que a um curto prazo ou ao médio prazo, alguns pontos sejam melhorados nessa reforma para não atrapalhar essas pessoas, a demanda grande de pessoas que estão formando e não estão encontrando emprego. Vai gerar novos postos de trabalho? Não acredito que tanto. E talvez os postos que gerem não sejam os qualificados e adequados. E como os dois, o João e a Patrícia colocaram, pode ser pontos de problema, ou para alguma outra área em específica, área de software, talvez sejam áreas que trabalham já sob demanda, talvez não tenha problema para eles. Mas para outras categorias, talvez haja sim Agora problema. tem ponto positivo. O nosso tempo, Patrícia, eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque tem muito assunto para a gente falar. Os acordos coletivos, terceirização, ações na justiça, né, gente? As férias, contribuição sindical, né, João? Mas nosso tempo estourou um pouco, eu já volto para a gente continuar essa conversa. Até já.
Go.